Nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário estadual da Saúde do Governo do Estado, obviamente, Giancarlo Gorenstein, está conosco nesta manhã. Como é que vai, doutor Jean? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Como é que foi a equação para se chegar a esse modelo de liberação aí das aulas em São Paulo, hein, secretário? A gente tem ouvido aqui diversos integrantes do Governo do Estado que dizem que a questão da saúde, a questão sanitária, é a primeira a ser levada em conta para qualquer tipo de decisão. Como é que foram os debates, o que se levou em conta para esse anúncio que foi feito ontem, até a prorrogação, né, da volta presencial em massa das escolas de setembro para o mês de outubro? O que normalmente nós acabamos sempre fazendo é o seguimento das regras do Plano São Paulo. As regras são muito transparentes para poder haver esse faseamento gradual, com abertura lenta, gradual, progressiva, mas sempre baseada em alguns índices de número de casos, comprometimento de leitos de unidades de terapia intensiva e também número de mortes. Então, tudo isso é contabilizado para fazer uma avaliação se determinada região fica numa fase 1, por exemplo, na fase vermelha, na fase laranja ou na fase amarela, na qual 86% dos municípios de São Paulo estão. 86% da população, isso aproximadamente são 9 milhões de pessoas tendo essa possibilidade de terem uma flexibilização maior e retomarem as suas atividades. O Plano de São Paulo, ele foi um acordo pactuado que era assim: nós cuidamos da saúde enquanto você fica em casa. Nós cuidamos da saúde. Houve um aumento, incremento do número de leitos, praticamente se dobrou, mais do que se dobrou, foram 2,5 vezes o aumento do número de leitos e unidades de terapia intensiva, chegando de 3.200 a 8.400 leitos. Ao mesmo tempo que isso se fez, houve uma distribuição de os respiradores que eram fundamentais para equipar melhor algumas unidades de terapia intensiva, principalmente no interior, chegando a 3.420 respiradores. Quer dizer, fazendo sim com que toda a unidade de saúde fosse preparada para que as pessoas pudessem voltar também de forma gradual e, caso eventualmente existisse um incremento do número de casos, eventualmente casos até graves, a estrutura hospitalar estaria preparada como realmente o está. Então, baseado nessa forma, nestes índices, São Paulo, o estado de São Paulo especialmente, acabou tendo a possibilidade de poder fazer, então, a avaliação se no dia 7 de outubro haverá a condição real de abertura, de novo, faseada e gradual para as atividades escolares. É importante que existe também uma regra para isso. Então, haverá necessidade do Estado permanecer com, num primeiro momento, 14 dias com 80% da sua população em fase amarela, nos primeiros 14 dias, e no segundo 14 dias, ou seja, 28 dias, 100% da população deverá estar na faixa amarela, garantindo, então, a segurança tanto dos estudantes como dos profissionais educadores, os profissionais da área da educação, assim como também dos próprios pais, tios e avós que estão em casa. Secretário, bom dia para o senhor. Me parece que uma etapa importante que vai ter que ser vencida, primeiro é essa das escolas se prepararem, por isso esse prazo a mais, acho que de fato ele é bem-vindo, mas a gente tem notado, secretário, um receio dos pais, das famílias, que várias vezes consultadas dizem que mesmo que a escola reabra, que eles têm dúvidas se vão levar os filhos para o colégio, porque tem receio, porque não estão seguros. Como é que o governo e a secretaria pretendem superar esse receio que é natural dos pais, né, secretário? É absolutamente natural e, como pai, eu entendo isso com total consciência.
uma vez que a gente sempre incurtiu para que as pessoas fiquem em casa e saber que o fato de iniciar as aulas, a aproximação de pessoas poderia ser um fenômeno de risco. É claro que todas as escolas estão se preparando muito bem para essa atitude, né, com distanciamento, um número de pessoas, de alunos bastante reduzido. Então, nessa primeira fase, são 20% apenas dos alunos e mais, de uma forma opcional. Essa questão opcional, ela garante, sim, essa questão dos pais que se sentem inseguros. E é natural, por isso, vamos deixá-los que aos poucos percebam que existe um cenário preparado de forma segura para essas crianças irem. Uma das grandes preocupações, e eu como secretário da Saúde, sempre conversando com o secretário Rocieli Soares, que eu falava, mas a minha preocupação maior em creches, nos anos iniciais, que muitas vezes não tem a habilidade, primeiro que a gente orienta como médico o uso de máscara a partir de 2 anos, não é? Como que é congraçar essas crianças que vão ter o risco de troca de brinquedos, troca de alimentos? Então, tudo isso foi muito bem pensado. A resposta veio muito bem clara de que, primeiro, todos esses profissionais, principalmente que estarão trabalhando, estarão adequadamente preparados, não só com máscaras, mas com aquelas máscaras acrílicas que nós chamamos de face shield, ao mesmo tempo com os próprios aventais, mas alguns artefatos que ficariam na sala, que não poderiam ser higienizados, por exemplo, bichinhos de pelúcia, ou aquelas crianças que trazem aquele brinquedinho de casa, isso não vai poder acontecer. Aqueles lanchinhos compartilhados, eles vão acabar não acontecendo, até porque Sim. cada uma das crianças vai ter como se fosse um kitzinho e elas vão ser espaçadas para poderem se alimentar. Então, tudo isso, como pai, eu fiz esse questionamento e fiquei muito feliz que todas essas atribuições estão sendo preparadas. E estamos falando nas escolas públicas. As escolas particulares também estão fazendo esses protocolos, estão sendo orientadas, muitas delas até com supervisões de coordenações, mesmo do próprio Estado. Portanto, haverá uma volta muito consciente e, mais do que consciente, segura. E lembro que também faseada. De forma alguma essas crianças poderão retornar de uma vez. Temos que garantir, como disse, a segurança de todos. É a decisão mais importante, secretário? É a decisão que mais preocupa o governo do Estado e o centro de contingência? É a forma com que se retorna. E nós chegamos à conclusão que, pelo centro de contingência, e eu agora como secretário da Saúde, faço parte do centro de contingência, nós focamos todos os protocolos sanitários, reavaliamos e temos essa segurança que esses protocolos serão e já estão preparados para o recebimento desse pequeno contingente de pessoas, de alunos e de profissionais que muito possivelmente retornarão Secretário, agora no dia 7 de outubro. Sabe uma coisa que assim chama atenção, né? Eu queria que o senhor explicasse aí pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. É a mudança de critérios, né, Agostinho? A gente vê aí que tinha sido estabelecido um protocolo, né, pelo governo, então nós tínhamos que ter tantas vagas em UTI, tantas vagas de enfermagem, tantas vagas aí em hospitais para conseguir essa liberação, e aí no meio do caminho a gente viu uma mudança desse protocolo, né? Qual é a segurança que pode ser transmitida aí para as pessoas de que não estão modificando as regras para atender interesses, hein, secretário? Muito bem. É importante a gente lembrar que para cada fase existem regras, e as regras elas são impostas para cada uma das fases. Então, são esses parâmetros que vão permitir o faseamento da sociedade de forma geral, dos serviços, por exemplo, de alimentos, de serviços de entretenimento, e assim vai. Eles vão seguindo fases e, à medida em que essas fases forem alcançadas, novos índices são calculados. E, com isso, existe a própria flexibilização. Então, nenhuma estrutura ou índice foi modificado atendendo ao desejo de qualquer grupo específico. E é interessante que
como eu faço parte deste conselho, deste comitê, que é um comitê absolutamente técnico, formado por médicos e médicos da mais alta qualidade, de forma alguma, nenhum médico se permitiu receber qualquer solicitação, seja qual fosse, de qualquer esfera e de qualquer setor, para poder se pronunciar. Então, eu assumo isso com você, como pai, como cidadão e como médico, de que nenhum índice modificou-se por interesses econômicos. Isso fique muito claro, porque é importante, porque essa visão que muitas vezes eu tive, eu estou há 2 semanas que eu assumi a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, mas era sempre um questionamento de quantos interesses poderiam modificar regras. Eram perguntas que nos faziam, eu estava no outro lado do balcão. Desse lado eu fiz questão e faço questão de checar, porque antes de mais nada, se eu tiver um impacto na saúde, hoje quem é responsável por isso sou eu como pessoa. Então, eu faço questão que essas regras sejam absolutamente seguidas, lembrando que o comitê de contingência, volta a dizer, formado por técnicos que não vão se permitir qualquer constrangimento, porque aí seria um constrangimento. Em nenhum momento isso aconteceu. Muito pelo contrário, todas as normas foram muito bem discutidas, garantindo dessa maneira que nós possamos fazer uma flexibilização gradual e, mais do que isso, segura para toda a população. Bom, o senhor falou em constrangimento, secretário. Ontem, o mínimo que aconteceu foi constrangimento quando a gente descobriu aquele documento de uma escola aqui de São Paulo, uma escola estadual, consultando pais de alunos para saber se eles iam levar os filhos para a escola na reabertura e dizendo que, em caso da família aceitar levar a criança, ele tinha que assinar lá que ele se responsabilizava, que a família se responsabilizava caso a criança pegasse coronavírus, e aí dizia o seguinte, porque afinal de contas o vírus está circulando no mundo inteiro, não só nas escolas. Isso é um absurdo, tenho certeza que isso não passou pelo seu crivo, mas aconteceu e parece que mais de uma escola estadual, né? Não só aqui na capital, mas parece que em Santana de Parnaíba também foi constatado isso. Quer dizer, algo muito grave porque é um documento oficial, né? Havia a chancela, havia o carimbo ali do governo do estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de Educação. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque isso, na minha cabeça como pai, eu não tenho mais filhos na rede estadual. Aliás, para ser sincero, nunca tive, né? Eu não tenho mais filhos no ensino fundamental nem médio. Eu, felizmente, consigo pagar uma escola particular para os meus filhos, mas não é a realidade de todo mundo. Muita gente é obrigado a colocar o filho numa escola estadual ou municipal. Algumas são muito boas, mas a maioria nem tanto. Agora, o que não dá para conceber é que o pai receba um documento da escola dizendo que ele vai ser responsável caso o filho fique doente, né, secretário? Não tenha dúvida, e nós recebemos essa informação ontem de manhã. Eu estava do lado do Cieli Soares, o secretário da Educação, e nós fomos surpreendidos. Isso não tem validade, valor, nem ético, nem moral, nem cívico, nenhum. Nós temos que a sociedade, nesse momento, ela vai ser pactuada. Nós vamos conversar com os pais vão se colocar, quais são os pais que querem voltar, quais são os pais que não querem. Nós temos que lembrar que a gente tem 2 problemas em relação à questão da volta às aulas. Porque nós temos, é importante a gente lembrar, Agostinho e Pedro, a gente está olhando muito a nossa ótica de classe média. A classe média, nós temos a tranquilidade, nossos filhos estão usando computadores, estão tendo acessos eventualmente a aulas online, que a mãe deixa a secretária do lar cuidando dos filhos e vai embora trabalhar, porque ela também está retomando. Agora, a gente tem que entender que quando nós falamos de pessoas das comunidades, pessoas com menos possibilidades de acesso, muitas mães estão deixando de ir trabalhar porque tem que ficar com seus filhos. Pior, nós estamos vendo um grupo de pessoas que são as mães crecheiras, que são aquelas mães, aquelas senhoras, muitas vezes de uma comunidade,
que recebem na sua casa 5, 6, 7 crianças e cuidam e recebem para que as suas mães, então, possam trabalhar. Olha lá, nós estamos colocando essas crianças em risco, porque não temos nada de distanciamento, ambientes arejados, ventilados, nada disso. Essas crianças estão sendo colocadas em risco. Por outro lado, crianças que estão ficando em casa, principalmente na comunidade, ou estão tendo exploração de trabalho infantil, ou tem a privação do alimento. É diferente, teu filho está assistindo um seriado numa TV a cabo, ele vai para a cozinha pegar uma bolachinha. Aqui, primeiro, que existe um cômodo com mais 8 pessoas. Segundo, que não tem alimento. E aí tem violência infantil, tem violência doméstica, é uma série, inclusive violência sexual. Então, nós temos que entender que nós temos várias realidades. E é muito importante a gente pactuar com essa sociedade, conversar sobre riscos, falar, e essa é a proposta. Por isso que a gente não quis começar como o planejado. São Paulo já tinha, principalmente o município de São Paulo, já tinha condições de estar começando agora, no início de setembro. Olha, secretário, desculpa interromper, mas concretamente, se uma criança pegar coronavírus na escola, né, e isso talvez não seja tão difícil de identificar que foi no ambiente escolar que ele pegou, de quem é a responsabilidade? Vamos lá. Vamos voltar num outro aspecto. Essas crianças, elas vão ser colocadas numa condição de segurança. Muito possivelmente, elas não estejam sendo afetadas pelo coronavírus dentro das unidades educacionais. Agora... Caiu a linha. Juliana vai refazer o contato para nós aí com o secretário estadual da Educação, Giancarlo Goristain. Saúde. Tá conversando... Opa, saúde, quem está falando sobre educação, que né, tudo Agostinho? se mistura, né? Fica Obrigado. Tudo meio misturado. Ele é o secretário estadual de Saúde, o Giancarlo Goristain, que é médico, infectologista, um grande especialista no assunto aí. E ele sempre conversava conosco aqui na Rádio Bandeirantes, né, sobre as questões ligadas aí ao coronavírus, e agora é o secretário. O senhor estava falando, respondendo aí para o Agostinho sobre a responsabilidade quando caiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeira questão, que o ambiente que está sendo criado dentro de uma escola, de um ambiente educacional, ele é aquele que vai garantir que essa criança não tenha risco. Isso é importante. Tanto a distribuição das máscaras para as crianças, tanto a disponibilidade daqueles totens com álcool gel, quanto o distanciamento mínimo entre os alunos. Então, tudo isso vai ser muito bem seguido, consagrado, dando essa garantia. Mas nós temos que entender que essas crianças também voltam para suas casas. E, muitas vezes, esses preceitos podem não ser acompanhados de segurança, seja por transporte público, seja porque elas acabam, então, tendo outros relacionamentos e aí não explicitamente seguindo esses protocolos. Mas a própria escola vai ter 2 aspectos que são muito interessantes. Um é a questão da testagem. Isso é uma coisa que nós estamos finalizando agora, nessa semana, e vocês podem me cobrar que eu vou trazer essa resposta, porque nós queremos fazer não só aquela aferição da temperatura nas crianças quando chegam na escola, para saber se alguém está com febre ou não, mas muito mais do que isso, para que a gente faça um rastreio sorológico, ou seja, descubra quem são aquelas crianças que já tiveram de forma assintomática, portanto sem sintoma, quais são as vulneráveis, ou seja, não tiveram, e mais, conseguir identificar quem são essas crianças que eventualmente estão com sintomas leves para a gente imediatamente já fazer o diagnóstico. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse teste em massa? É o teste rápido que vai ser feito nas crianças? Nós vamos fazer o teste rápido. É importante lembrar que ele não é um teste bom. Ele não é um teste, ele dá um viés. Ele dá um falso positivo, né? Ele dá um falso positivo, principalmente para uma imunoglobulina que nós chamamos de IgM, que seria como se fosse a polícia militar. Ela pode estar presente, por exemplo, porque eu tomei vacina da gripe. E aí? Eu passo a ter um impacto muito... Olha, ele está com coronavírus, e na verdade não está. Então nós vamos fazer um teste muito mais preciso, que é a sorologia. Então a gente vai poder fazer a sorologia num grupo. Eu não preciso, esses
essas avaliações epidemiológicas, eu não preciso testar todo mundo, mas eu testo grupos dentro daquela escola. Nós já estamos finalizando o desenho agora para a próxima semana. E mais do que isso, as crianças que tiverem algum sintoma, imediatamente a escola é comunicada, essa criança não vai para a escola, mas que sintoma? Dor de garganta, nariz entupido, sintomas leves, muito leves, para que os órgãos de vigilância estejam indo ao encontro dessa criança, fazendo a realização, aí sim, do PCR, que é aquele teste do cotonete, não só nela, mas nas pessoas no entorno. Ou seja, quem são os moradores que convivem com ela ou que estiveram em contato com ela no dia ou nos dias, pelo menos a gente acaba considerando os contactantes, que são aquelas pessoas que estiveram 2 dias antes dos sintomas ou até 14 dias após o início dos sintomas. Então, para entender direitinho, secretário, como é que vai ser? No primeiro dia, digamos que então essa nova data se confirme, 7 de outubro, vai todo mundo para a escola, vai ser o primeiro teste, começa já no primeiro dia de aula, como é que vai ser? No primeiro dia, nós estamos desenhando qual vai ser a estratégia. Eu trago essas informações e comprometo na próxima semana, já com todo o desenho estabelecido. Quem são os grupos, qual é o percentual, se é imediatamente, tem que ser imediatamente, ou talvez a gente comece num dia antes. Enfim, a gente está desenhando. Por isso que eu me antecipei a vocês, como respeito eu tenho ao Grupo Bandeirantes, a todos os ouvintes, mas eu quero dizer, nós estamos desenhando qual vai ser essa estratégia. Mas muito possivelmente a gente já faça isso, talvez num dia anterior ou no próprio dia, escolha os grupos que vão estar sendo avaliados, as orientações que vão ser dadas tanto a professores quanto aos pais, garantindo dessa forma uma estrutura escolar que dê essa proteção, ao mesmo tempo a possibilidade de se fazer essas testagens, e essas testagens elas são iniciais, ou seja, no primeiro momento, e eu, de forma, pelo menos a cada 30 dias, eu continuo fazendo novos inquéritos sorológicos. Qual é a vantagem desses inquéritos epidemiológicos? Eu consigo saber se à medida que eu comecei a fazer essas crianças saírem mais, circularem mais, se eu também aumentei a taxa de crianças que ficaram expostas. Essa informação é nova, né, secretário? Essa da testagem aí é informação nova. Meu amigo, o secretário é novo também. Então, e além de tudo, uma visão médica. Eu acho que a gente tem que ter, e essa é a vantagem, que eu sou médico e eu tenho essa visão epidemiológica. É importante. Então, nós temos que trazer. Eu não sou o médico, o secretário que é o secretário de gabinete. Então a gente precisa ir junto, entender o que está acontecendo para dar essas garantias e dar essas respostas. Doutor Jean, eu me lembro, quando a gente começou a falar do coronavírus aqui, né, que os casos que estavam surgindo na China, o senhor estava até viajando, se eu não me engano, o senhor estava nos Estados Unidos, né? Exato. E o senhor voltou dos Estados Unidos, a primeira entrevista que o senhor deu foi aqui para nós no estúdio da Rádio Bandeirantes, foi num sábado também, e o senhor chegou no aeroporto, acho que sábado de manhã, e aí 8, 9 horas da manhã já estava conosco aqui no estúdio para explicar o que era o coronavírus, né, e trazer. E eu lembro que naquela entrevista, o senhor já falava conosco sobre a importância da testagem. A Coreia do Sul já estava com um grande número de testes aí para testar a sua população, e o senhor ressaltava a importância, né, de se testar a população justamente para fazer esse inquérito sorológico aí que o senhor mencionou. Tá mais fácil comprar testes? Tem teste suficiente aqui adquirido pelo governo do estado de São Paulo? O que nós tivemos de evolução, né, daquela sua entrevista aqui como especialista, como médico infectologista no começo do coronavírus, e agora que o senhor está efetivamente aí com a mão na massa na secretaria, à frente da Secretaria Estadual da Saúde aqui de São Paulo, o que não só na questão das escolas, que é a informação nova que o senhor trouxe aqui, que os alunos serão testados, né? Mas de modo geral, em relação a testes, está mais fácil adquirir testes? Tem testes sobrando aqui e suficiente no estado de São Paulo? Olha, Pedro, é interessante que num primeiro momento, vamos dizer já março, eu não vou nem dizer fevereiro, porque o nosso primeiro caso
foi no final de fevereiro, mas especialmente em março, o número de testes que vieram, mas as qualidades eram absolutamente duvidosas. Elas mais atrapalharam do que ajudaram na interpretação. Só para ter uma ideia, o próprio Ministério da Saúde fez uma compra de milhões de testes, que quando esses testes chegaram aqui, dava 70% de falso negativo. Eu vou traduzir o que é isso. Imagine que 10 pessoas têm todos os sintomas para Covid-19. 10. Para ter uma ideia, elas vão fazer aquele teste, 7 delas vinham teste negativo. Ora, era um falso negativo absurdo. Isso não ajudava a se tratar e se fazer políticas públicas com teste que dava tanta desinformação. Hoje, felizmente, nós temos testes muito bons. Nós temos não só testes que são feitos diretamente pelos órgãos estaduais, então seja Instituto Butantan, Instituto Adolfo Lutz, mas também por laboratórios que também fazem parte, são laboratórios que colaboram com o governo do Estado de São Paulo para fazerem mais testes. Isso fez com que os testes fossem muito mais elogiosos pela sua qualidade, mas, além disso, conseguimos testar mais. Estamos já numa marca que superou 2 milhões de testes realizados no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o estado que mais testa. Nós temos 20% do total de casos no Brasil, mas 25% da testagem é feita no nosso meio. Nós hoje atingimos a marca de 30 mil testes por dia. É muito, eu digo para você, não. Vamos testar mais. Esse é o objetivo. Nós já estamos fazendo exatamente esses acordos epidemiológicos. Vou falar de antemão para vocês, nós vamos fazer um inquérito sorológico estadual. Eu preciso saber o que está acontecendo nos 645 municípios. São Paulo tem um inquérito em uma ou outra localidade. Eu preciso muito mais do que isso. Eu preciso informar quais são as cidades que a circulação é menor. E já está comprando esses testes aí, secretário? Não, esses testes já estão disponíveis. O que nós estamos fechando é a maneira pela qual esses estudos vão acontecer. Então, na semana que vem tudo pronto, vou trazer isso para vocês. Já estou me antecipando de uma programação que é fundamental. Nós temos, como você falou, Pedro, nós achávamos que aquilo era ideal e nesse momento que eu estou desse outro lado do balcão, sabemos comprovadamente que isso vai fazer uma grande diferença no combate da pandemia, enquanto que a vacina não vem. Até para se tratar de medidas mais estratégicas para cada uma das regiões. Secretário, são 645 municípios, é isso? Exato. Agora, é possível que no dia 7 de outubro o Estado não esteja na mesma situação, todo ele, né? 645 municípios é muita cidade. Se uma região específica do interior ou da região metropolitana aqui do Estado tiver um retrocesso, né? Entrar no estágio vermelho, laranja, enfim, algum problema dessa ordem, é possível então que em algumas regiões do Estado as escolas não reabram no dia 7? Sem dúvida nenhuma. Lembra que nós falamos que 80% da população vai ter que estar, nas primeiras 2 semanas, na primeira quinzena, devam estar no amarelo. E na outra semana, nós precisaríamos mais 2 semanas, também 100% da população no amarelo. Portanto, se nós tivermos retrocesso, claramente a nossa expectativa do dia 7 de outubro não vai acontecer. E volto a dizer, esse é um ponto que é inegociável. São índices, aquilo que a gente está falando dos índices. Não se negocia essas questões destes índices por respeito. O Plano São Paulo, ele tem muita credibilidade, tanto no parecer técnico, mesmo econômico, exatamente por consagrar e respeitar essas questões, respeitando a saúde, a segurança da população.
Dr. Jean Carlo Goristain, secretário estadual de saúde do governo aqui de São Paulo. Obrigado pela entrevista aqui à Rádio Bandeirantes. Importante essa informação que o senhor trouxe. Tem muitos ouvintes aqui perguntando, tem gente falando que não sente seguro ainda para mandar os filhos para a escola. Tem diversas opiniões, claro, a gente agradece muito a nossa audiência aqui, mas sem sombra de dúvida o senhor conseguiu esclarecer muitos dos pontos aí que geravam dúvidas, né, nos nossos ouvintes. Bom trabalho aí para o senhor. A gente volta a se falar ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes. Ele volta para detalhar, né, secretário? Falou aqui no ar? Eu estou totalmente à disposição de vocês. Na próxima semana a gente pode, inclusive, até para trazer essa devolutiva para os ouvintes, dar essa continuidade daquilo que a gente já está fazendo durante a semana, que eu acho que é interessante e válido, e eu entendo perfeitamente agora, como cidadão, como pai, essa apreensão. E hoje... por isso que nesse momento é algo também opcional. Ninguém vai exigir que ninguém retorne de uma forma imediata. E hoje à tarde, como o senhor vai estar mais tranquilo, aí o senhor ouve a programação aqui da Rádio Bandeirantes para curtir a finalíssima do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Ulisses Costa vai narrar. Torce para que time? Vamos ver. Corinthians, claro. Não, porque claro. Puxa vida. Claro. Secretário, o senhor é quase tirando 10. Não. Mas fica no 9,5, tá? Agora ele ganhou 10 por falar isso aí. Muito bom. Secretário. Um abraço, secretário. Olha, Feliz Dia dos Pais, hein? Muito obrigado a todos vocês e vamos continuar. A gente tem que lembrar que a vacina ainda não chegou. Está numa... Então nós ainda estamos muito distantes de imaginar que a gente vai voltar para aquele nosso normal. Então nós estamos no meio do caminho, estamos progredindo lenta e gradualmente, mas temos que ter essa segurança. Não é hora, as pessoas estão esgotadas. A gente vê que as pessoas acabam muitas vezes esquecendo daquelas práticas que faziam anteriormente, até de uso de máscaras, eventualmente, mas nós não podemos baixar a guarda, especialmente agora. Nós estamos no meio do caminho, vencemos uma parte muito árdua, mas ainda falta muito pela frente. Obrigado, secretário. Bom fim de semana. Muito obrigado para vocês também e a todos os ouvintes. Muito obrigado e ótimo Dia dos Pais a todos. Obrigado.